nesta semana, nós, nos grupos online, nos grupos Esperança Online que temos aqui na nossa comunidade, grupos pequenos, que nos reunimos por videoconferência, nós conversamos, nós tratamos sobre a história de Ruth, que está lá no livro de Ruth, no capítulo 1, nós estudamos todo o capítulo 1, tirando ensinamentos para a nossa família, né? Tirando ensinamentos, alguns princípios importantes nesse primeiro capítulo para a gente aplicar na nossa família. E uma das partes impactantes desta história, né, é que a história basicamente é de uma família que procura sobreviver, procura ter uma condição melhor de vida. Na sua terra havia fome, era um tempo de muita fome, um tempo de crise, e eles então foram até uma outra terra, um outro povoado, a um outro povo chamado os Moabitas. E Elimeleque, que era o pai, Noemi, os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Então eles foram lá procurar, né, sobreviver, sair, fugir da crise que estava assolando a sua terra. E lá eles se casam, os filhos se casam, só que acontece uma tragédia terrível, né? Se a situação estava difícil, a coisa ficou muito pior, porque morreu Elimeleque, depois morreram os 2 filhos de Noemi, não é? O Malom e o Quilion, e aí ficaram 3 viúvas naquele contexto. Nós conversamos bastante aí nos grupos, era um contexto bem desafiador, numa sociedade patriarcal, uma sociedade machista, a mulher não tinha valor praticamente, tinha valor, né, para a sociedade, não podia trabalhar, ser a provedora, e aí estavam as 3. E aí Noemi então volta para a terra de Israel, para o povo de Israel. E quando ela volta, as pessoas perguntam, mas nossa, o que aconteceu? E as pessoas ficaram indagando, né? O que estava acontecendo? E aí, então, ela respondeu que, olha, gente, o meu nome é Noemi, o meu nome é Noemi, ela significa feliz. E esse nome não estava aplicando à sua história de vida, porque ela, então, ela volta, né, num fracasso imenso, um projeto que não deu certo, e ela diz, olha, as palavras que ela registra o Todo-Poderoso me deu muita amargura, o Todo-Poderoso judiou muito de mim, o Todo-Poderoso me fez sofrer bastante, por isso que meu nome, eu não devo nem ser chamado de Noemi, que quer dizer feliz, mas o meu nome deveria ser chamado de Mara, porque eu estou vivendo muita amargura na minha vida. Mas o que me chama a atenção é que Noemi atribui a Deus as coisas boas da vida, mas também as coisas ruins, as tragédias, as crises, os tempos difíceis que nós passamos. Você entende isso? Ela não estava reclamando de Deus, ela estava fazendo um reconhecimento que nós não ouvimos mais. Ela estava fazendo um reconhecimento de uma realidade que nós não temos ouvido muito nos púlpitos das igrejas, na letra das músicas, de que o nosso Deus é o Deus que traz coisas boas para nós, mas o nosso Deus também é o Deus que nos traz sofrimento, é o Deus também que traz coisas desafiadoras, que deixa acontecer tempos de crises, tempos difíceis. Este é o mesmo Deus. O Deus que nós temos visto, e aí a crítica contundente que as pessoas fazem aos pastores, às pessoas que estão aí, principalmente os pastores mais conhecidos, na mídia, essa crítica que é feita a eles é uma crítica que só prega uma prosperidade. É um Deus pela metade, ou acho que nem pela metade, é um Deus diminuído a um tamanho absurdo. Não está em conformidade com o Deus da Bíblia. Você entende isso? Esse Deus que só traz prosperidade, que só traz vida. Esta é a realidade do nosso tempo em termos de muitas pregações e de muitas músicas. É milagre, o Deus é milagre, o Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, só coisa boa para a tua vida. Mas a Bíblia nos mostra, e Noemi está correta,
ela fala de um Deus que também traz a amargura. Veja bem o que eu estou falando, é dura essa palavra? É sim. Mas é o que é um testemunho bíblico, é uma revelação do ser de Deus, o Deus que nós queremos tratar aqui esta noite de maneira muito breve, porque o tempo tem que ser muito rápido a mensagem. Não é um Deus popular, não é um Deus que é pregado de uma igreja, de um tempo em que as igrejas cristãs mais focam no entretenimento do que, na verdade, na reflexão mais aprofundada, naquela reflexão teológica mais concisa, que traga realmente a realidade de um Deus que se revela não pela parte diminuída ou pela metade, mas um Deus completo. O que faz a diferença nesse tempo, vai nos ajudar muito a passar esse tempo de crise, é reconhecer a soberania de Deus. Que Deus faz parar, sim, é o Deus que tem poder, soberania para parar o avanço do coronavírus. E é o mesmo Deus que é soberano para sustentar as nossas vidas nesse tempo onde a crise ela faz aumentar. Pode passar, Valquíria. O Deus que adoramos e servimos é soberano sobre a crise do coronavírus. Deus é soberano sobre tudo. As pessoas sempre me pedem para eu orar por elas. E eu sempre apresento as pessoas para orar, em oração. E sempre na minha oração, às vezes são pedidos difíceis, são pedidos muito carregados de uma dramaticidade, de uma situação difícil. E quando essas pessoas me pedem em oração, eu sempre oro ao Senhor da seguinte forma: Senhor, faça tudo aquilo que o Senhor desejar. Senhor, age nesta situação conforme a tua soberania. A minha vontade, Senhor, é que o Senhor cure. A minha vontade, Senhor, é que o Senhor diminua maravilhosamente esta semana o avanço de contágio do coronavírus. Senhor, que as pessoas que estão na UTI, o meu desejo, Senhor, é que essas pessoas saiam esta semana da UTI. Aqueles familiares que estão sofrendo com os seus parentes na UTI, que o Senhor, em nome de Jesus, refreie todo este problema, diminua todo este sofrimento dessas pessoas. Mas eu confio na soberania do Senhor. Esse é o meu desejo. Este é o meu pedido de oração. Eu confio na soberania do Senhor, que pode curar, que pode levantar e que pode ressuscitar os mortos. Mas tudo está na tua soberania. Está na tua vontade, Senhor. John Piper, ele faz um conceito de soberania que eu queria compartilhar para você. Ele diz: sua soberania significa que ele pode fazer e de fato faz tudo o que ele decididamente deseja fazer. Eu digo decididamente, pois Deus, em certo sentido, deseja coisas que ele não leva a cabo. Ele pode expressar desejos que ele próprio escolhe não atuar. Neste sentido, eles não são decisivos. Ele próprio não deixa que esse desejo ou vontade chegue ao patamar da realização. Segundo o pensamento aqui desse pastor, John Piper, Deus permite nossa aflição, mas isto não significa que é do seu agrado. Os momentos difíceis que nós estamos passando com a crise sanitária global não significa que Deus está feliz. Deus não está feliz com a morte de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Deus não está feliz. Mas esta situação faz parte sim do propósito de Deus. É difícil de entender, não é? Deus é amor. Deus é absolutamente amor.
Mas há outros atributos no ser de Deus, que nós não podemos departamentalizar Deus. Eu quero só conhecer o Deus que é amor, mas também tem o Deus que é santo, a santidade de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus. Sabe, há outros atributos de Deus que não são separados e não são uma manifestação divorciada dos outros atributos, como da bondade, como do amor, como da misericórdia de Deus. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, meu amigo, minha amiga, o nosso Deus, tudo que está acontecendo está no propósito. Deus tem um motivo pelo qual. Pastor, qual é o motivo? Talvez eu não possa te responder de maneira tão fácil. Qual é o motivo? Qual é o propósito? Nós ainda estamos conhecendo, nós estamos no meio da aflição, nós estamos no meio da tribulação, nós estamos no meio das provações, nós estamos no meio da crise. Talvez agora a gente não consiga entender os porquês e o propósito de tudo isso não é para entender os porquês. Mas o propósito é saber que nós somos dependentes de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. E que pessoas estão partindo, que pessoas estão sofrendo, que famílias estão amarguradas neste momento. Mas isso tudo faz parte do propósito de Deus, e Deus não está feliz com aqueles que morrem. Deus não está feliz com aqueles que sofrem. Parece ser uma palavra dura essa que eu estou trazendo esta noite. É um tema muito difícil de ser tratado. A soberania de Deus diante da crise, a soberania de Deus diante do sofrimento, a soberania de Deus diante das aflições que nós estamos passando. Se é duro demais para aceitarmos, então, meus queridos, se é duro, se você não está concordando com o que eu estou falando para você essa noite, então se faz necessário você, esta noite, começar a conhecer a Deus, o Deus da Bíblia. Não o Deus de algumas igrejas, mas o Deus da Bíblia. O Deus que é revelado nas Sagradas Escrituras. E eu quero começar com Isaías 46, versículo 9 ao versículo 10. Lá em Isaías 46, 9 a 10 diz: lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse que ia acontecer, afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Você entende isso? Preste bem atenção. Deus não está dizendo apenas que Ele sabe o que vai acontecer. Ele não está dizendo apenas que Ele sabe o final que vai acontecer no final desta crise que a gente está passando. Mas Ele está dizendo que Ele não só tem ciência, mas Ele age, Ele está agindo, Ele está operando, Ele está fazendo, Ele está intervindo na humanidade. Este é o Deus. O Deus soberano significa um Deus que age, um Deus que está em atuação neste mundo. Os seus planos estão sendo cumpridos no nosso tempo. Os planos do Senhor estão sendo cumpridos na nossa geração. Ele não é um Deus que apenas sabe, Ele está fazendo, Ele está agindo. A gente não consegue entender esta loucura do nosso tempo, mas tudo está no propósito eterno de Deus. Um outro texto é Jó, capítulo 42, versículo 2. Aqui Jó, no final de uma experiência de sofrimento, de amargura, de crise, Jó diz essas palavras: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Depois de tanto sofrimento, Jó reconhece que ele não conseguia. Imagine, Jó, em todo o sofrimento, em toda a tragédia que ele passou na sua vida, as perdas que ele teve, perdas de filhos, a perda da esposa, quantas situações ele passou, a perda da sua saúde. Apesar de tudo isso, ele diz: agora eu sei, agora eu reconheço que Deus é soberano e que os planos dele jamais podem ser frustrados, jamais podem ser impedidos. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo diz as seguintes palavras: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos seu povo por meio da nossa união
com Cristo. Lá no início do versículo, todas as coisas, todas, todas, com letra maiúscula, todas. Não é algumas coisas que Deus é soberano, não é algumas coisas que Deus está executando o seu plano. São todas as coisas, são feitas. A parte ruim também, as tragédias, sim, a parte ruim, as tragédias, os sofrimentos, todas as coisas são feitas de acordo com o plano e a decisão de Deus. Deus é que decide, Deus é que determina, Deus está no controle de todas as coisas, segundo a revelação das Sagradas Escrituras. E o cumprimento do que Deus deseja fazer não depende das circunstâncias externas, não depende de como as coisas estão se comportando. É claro, já disse, Deus não está feliz com as pessoas que morrem, com as pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão cada vez mais fragilizadas com esta crise, mas Deus está agindo em toda essa situação. Deus não está à parte, Deus não está com seus braços impedidos que não possa continuar agindo em todo esse processo da sua intervenção na humanidade. Deus tem o domínio sobre a situação preocupante do coronavírus. Esta crise, ela foi permitida por Deus. Duro dizer, mas foi realizada por Deus. Esta crise, ela tem mão de Deus, mas Ele está no controle desta situação. Deus está no controle da situação das mortes e das vidas ocasionadas por esta pandemia, ou aqueles que estão sofrendo pela Covid-19. Tudo está nas mãos de Deus. Nossas vidas, a sua e a minha vida estão nas mãos de Deus. Ele tem o controle de tudo. Se estão todas as vidas nas mãos de Deus, quem tem direito à vida? Dura palavra. Se a sua vida e a minha vida estão nas mãos de Deus, quem tem direito à vida? Meu vizinho faleceu, um parente meu já sucumbiu por causa desta enfermidade. Você conhece as histórias. Irmãos queridos, irmãs querida, soube a semana passada o falecimento pela Covid de uma irmã querida, muito amiga da minha mãe, quando nós éramos jovens lá em Belém do Pará. Quantas pessoas? Quem tem o direito à vida? Nós estamos nas mãos de Deus. Não sabemos quando será o nosso dia. Não sabemos quando será o dia em que nós também morreremos. Não sabemos o dia que nós iremos para a eternidade. Você sabe disso? Claro que você não sabe. Ninguém sabe. A nossa vida está nas mãos de Deus. Você tem direito ao controle da sua própria vida? Não, não tem. A soberania de Deus está sobre a vida, as nossas vidas, sobre a nossa existência. Nós não temos o direito, então, viver é pura graça de Deus. Viver é pura graça de Deus. Respirar, assistir essa live que você está fazendo agora, é graça. Tudo isso é um presente imerecido do Senhor. Nós não temos direito a nada. Nós não temos controle a nada da nossa vida. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E se Ele está nos permitindo enfrentar e passar, sem sucumbir diante dessa crise medonha que nós estamos passando, eu quero te dizer que isto é graça. Isto é a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Diante da soberania de Deus, o que nós temos que fazer? Eu quero encerrar dando quatro orientações de como a gente pode enfrentar esta crise a partir conscientes da soberania de Deus. A primeira coisa vai estar aí na tela: reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas, e por isso nós devemos abrir cada vez mais o nosso coração para louvá-lo e adorá-lo.
Primeira coisa que eu quero dizer para você, quando nós reconhecemos que Deus é soberano, é que não vou resistir. Eu não vou ser maluco de achar que eu tenho controle da situação. Eu não vou ser maluco de achar que eu estou no controle das coisas. Eu vou me abrir em devoção a este Deus, não por interesse para viver mais, mas no interesse de dizer: Senhor, realmente a minha vida está nas tuas mãos. Senhor, eu quero te adorar porque eu sou grato, porque o Senhor está me fazendo enfrentar e superar esses momentos tão difíceis. Segunda coisa, valorizar a vida que nós temos e tratar a vida como algo não superficial, mas algo importante. A vida que você tem é algo importante. Ela pode ser frágil, sim, mas ela tem um valor. Então valorize a vida, não seja negligente, previna-se contra o coronavírus, seja uma pessoa atenta à sua saúde, ao seu bem-estar. Contribua para as medidas de prevenção sanitárias aí na sua cidade, no seu estado. Seja consciente, quem conhece sabe a soberania de Deus e que Deus está no controle de tudo, valoriza a própria vida. É tão bom viver, meus irmãos, minhas irmãs. É bom viver, nós queremos viver, valorize a sua vida. Terceira orientação que eu quero te dar nesta noite para encerrar é confiar no Senhor e ser ousado nas orações. Ser ousado nas orações. Confie no Senhor. Confie no Senhor, não há impossíveis para Deus. A soberania de Deus está nesta situação, mas se manifesta em nossas lutas, em nossos sofrimentos e nos nossos desafios. E quarta orientação, vamos ficar calmos e fortalecer a nossa fé em Deus, pois a vitória sobre este tempo virá. Nada poderá frustrar. Que Deus te fortaleça, que Deus te ajude a passar por este tempo, aproveitando o tempo que Deus está te dando e confiando na soberania dele. Que Deus te abençoe.